Princípio vital ou fluido vital. O Livro dos Espíritos, livro 1, capítulo 4, perguntas de 50 a 70. O princípio vital, também conhecido como fluido vital, fluido elétrico animalizado ou fluido magnético, é o responsável pela vida, pela vitalidade de todos os seres vivos, tendo como fonte o fluido cósmico universal. O que é esse fluido cósmico? É o elemento material que dá origem a tudo, o elemento básico da criação. É a matéria cósmica primitiva, que vai do incomensurável ao mensurável, da invisibilidade à visibilidade, do ponderável ao imponderável, dependendo da forma, do estado e da dimensão em que se encontra, sendo detectável ou não aos nossos sentidos humanos, dependendo de sua variação ou transformação. O princípio vital, originário do fluido cósmico universal, quando se une à matéria inerte, provoca o surgimento da vida vigente, orgânica, diferenciando-se da matéria inanimada, como os objetos, por exemplo. A existência de vida em nosso corpo físico deve-se à carga de princípio vital que possuímos, uma vez que durante a gestação começa a ocorrer impregnação deste princípio ou fluido, como se queira chamá-lo, e ao nascer o indivíduo já possui dose certa desse fluido, conforme o tempo médio de vida física determinado a ter no planeta Terra. Porém, o corpo físico necessita ser constantemente suprido desse fluido, dada a frequente utilização nos processos de metabolismo. A carga de fluido recebida durante a gestação pode ser alterada, tanto para mais como para menos, dependendo do tipo de vida que seu portador fizer uso. O perfeito funcionamento dos órgãos pode renová-lo, assim como também pode sofrer um processo de deteriorização, em consequência de uma vida atormentada moral e emocionalmente. Na infância, a capacidade de produção do fluido vital é muito acentuada. Essa capacidade se mantém mais ou menos inalterada durante a juventude, mas a partir de certa idade ela torna-se bastante reduzida. Fato este que leva a uma diminuição progressiva da vitalidade do indivíduo, levando ao envelhecimento geral do organismo. Durante a vida, o funcionamento orgânico permite o desprendimento do fluido vital, que vem a ser reduzido frente ao desgaste a que se submete o corpo, em função do tempo em atividade. A quantidade de fluido vital pode ser renovada em parte, pela absorção dos elementos que o contenham, tais como alimentos orgânicos e minerais, pela respiração, o ar inspirado, ação da prece como fonte receptiva, através dos passes, a absorção pelo centro de força esplênico diretamente do fluido cósmico, transmissão de um indivíduo para outro, quando estes se identificam fluidicamente, como ocorre nos tipos sanguíneos. Por outro lado, os desgastes do fluido vital ocorrem por vícios, que podem levar a desgastes mais rápidos desse fluido, obsessão espiritual ou vampirização energética, por espíritos desequilibrados, por doenças, por tormentos morais, tormentos emocionais. O suicídio seria, por exemplo, o maior deste desgaste súbito do fluido vital. Quanto à transmissão do fluido vital, ela pode ocorrer de um indivíduo para outro, sendo esta a propriedade que se baseia o passe. Em alguns casos, quando o fluido vital se torna reduzido pela deficiência orgânica, para que seja prolongada a vida material, o complexo espírito-perispírito é levado a laboratórios do invisível, onde lhe é aplicada a técnica de sobrevida. Essa técnica consiste em transfusão do fluido vital, alongando a vida na matéria em determinado número de anos, necessários à complementação de importantes tarefas.